Eu sou Paulo Angelim e esse é o Entrevista. O nosso convidado de hoje é Irineu Guimarães, ele é sócio-diretor da BLD Brasil, uma empresa de desenvolvimento imobiliário, e também conselheiro da ADIT. A ADIT é um órgão, é uma entidade que se volta e se preocupa com as questões que dizem respeito ao turismo e ao imobiliário em todo o Brasil. E nós vamos direto ao ponto. A ADIT hoje ela tem se envolvido muito nessa questão do bairro planejado, Irineu, e você é uma das pessoas que tem conduzido isso bem aqui no Ceará. Explica pra gente qual é a diferença entre bairro planejado e esses loteamentos que se dizem, né, que se intitulam bairros planejados. Bom, Paulo, primeiramente agradecer a oportunidade. Realmente a ADIT tem como uma das missões aprofundar o conhecimento e a gente está aprendendo ainda o que é isso. Algumas empresas se fazem valer de alguns empreendimentos chamando de bairro planejado, mas bairro planejado surgiu nos Estados Unidos na década de 80 em função do crescimento das cidades. É novo então? É bem novo. E aqui no Brasil hoje a gente tem alguns casos de bairros realmente planejados, implantados. Poderia citar a Riviera de São Lourenço, que fica em São Paulo, Jurerê Internacional, em Santa Catarina. Tem um bairro que está em pleno desenvolvimento, que é a cidade de Pedra Branca. Mas, a princípio, o bairro planejado ele se difere do loteamento, principalmente na questão do lugar. O loteamento é um lugar para morar e o bairro é um lugar para viver. No bairro você tem que ter todas as conveniências, as facilidades do dia a dia para que permita que um adquirente de uma unidade imobiliária, seja de uma casa ou de um apartamento, ele possa ter a escola para o filho dele estudar próximo, um pequeno supermercado, e o bairro exige um tempo de maturação. É impossível imaginar que o empreendedor faça um shopping para ancorar um bairro, porque ele precisa da demanda do bairro para ir para o shopping. Como é que se dá então a implantação disso? Como é que se dá passo a passo, junto com o residencial, ou primeiro se implanta o residencial? Bom, o que a gente pode imaginar é que as cidades elas vão crescendo, o caos urbano vai se instalando, as zonas periféricas vão sendo favelizadas ou ocupadas de maneira desordenada. O poder público ele não tem condições, não tem recursos para estar provendo essas áreas de um urbanismo adequado, com sistema de esgoto, com água. Então, a gente costuma dizer na ADIT e dentro da BLD também que as comunidades planejadas é a alternativa privada para trazer dignidade de moradia, para urbanizar as áreas que a gente chama de greenfield. São áreas que normalmente estão periféricas às grandes cidades, antigas fazendas, áreas rurais, que com a pressão e o crescimento das cidades, elas tendem a ter essa vocação. O bairro planejado ele está destinado, voltado para várias classes sociais ou somente para a classe A? Mas eu sou da opinião de que um bairro ele tem que atingir todas as classes. Para ser um bairro, você tem que atingir classe A, B e C. Você, num bairro, obviamente, você vai ter uma centralidade, que é o que a gente chama, e aí, se você quiser aprofundar, a gente pode falar também das questões de urbanismo, mais ligada aos conceitos urbanísticos, de arquitetura. Esses bairros, a gente sempre imagina uma centralidade, é um lugar onde todos se encontram. Normalmente, é onde você vai encontrar a clínica, o hospital, ou a escola, o supermercado, que depois vira shopping. Essa é a centralidade do bairro. Nessa centralidade você tem o empresário, que é o dono da padaria, você tem o funcionário da padaria, e essas pessoas elas preferem hoje morar próximo aonde trabalham, que os filhos estudam próximo. Esse é o conceito de bairro planejado. Pois nós vamos fazer o seguinte, na próxima semana a gente vai continuar, o assunto é muito rico e nós vamos falar sobre as vantagens. As vantagens de se morar num bairro planejado. Então, até a próxima entrevista. Obrigado. Esse é o Entrevista, até a próxima.